Fala galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, sobre markup, elaboração de markup e toda a análise ao redor desse cara tão falado no universo de e-commerce, né? Como eu avalio o markup, por onde que eu vou com esse cara, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então pessoal, como eu falei agora há pouco, no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre markup. Eu vou começar o vídeo, porque senão eu esqueço de falar depois, eu acabei de gravar um outro vídeo e esqueci. Cara, cliquem no sino, se inscrevam no canal, essas paradas todas ali, porque você já sabe muito bem que vocês estão bem educadinhos já, né? Não precisa ficar falando, né? Então vamos falar do que é importante. Se não eu esqueço depois, se eu deixar por último eu esqueço. O markup é fundamental no e-commerce, cara. E é engraçado que às vezes, no começo das operações, os meus clientes falam, cara, não estou tão preocupado com o markup agora, manda ver. E aí começa a faturar, cara, um mês depois os caras estão desesperados, né? Porque não tá vendendo, mas não tá dando lucro, né? Tá dando prejuízo às vezes. Então é importante vocês entenderem o markup. O oposto também não dá para fazer. Ah não, eu vou colocar um markup super alto, porque daí eu vou ter um faturamento absurdo e não vendo nada. Então também dá prejuízo. Então você precisa encontrar o equilíbrio, a sanidade do teu negócio. E o markup é fundamental nesse processo. O markup e o ROAS. Mas antes eu preciso falar para vocês, antes de ir pro ROAS ou pro ROI, para tudo isso aí, o que é o markup, cara? Eu vou tentar ser o mais simplista possível para não confundir vocês, tá? Então assim, ó, se eu compro o produto por R$1, eu vendo por R$2, isso é markup 2. Se eu compro o produto por R$1 e vendo por R$3, isso é markup 3. Então como é que seria isso? Se eu tenho markup 2, eu comprei o produto por R$50, eu estou vendendo ele por R$100. Se eu tiver markup 3, eu comprei por R$50, estou vendendo ele por R$150. Então assim, eu tenho um markup, por exemplo, eu comprei o produto por R$100 e eu estou vendendo ele por R$180. Eu tenho um markup de 1.8, ele é menor do que 2. Se eu estou operando com celulares, que é um produto que tem um markup menor porque o custo de produto é maior. Eu comprei um celular por R$100 e estou vendendo ele por R$1.300, ele é um markup de 1.3. Esses markups mais baixos, eles tendem a gente escalar mais fácil, porque eles têm um volume de venda com ticket médio muito alto, mas eles são muito perigosos, porque se a gente não analisar bem os números, a gente pode ter um problema sério no final, na hora de fechar a conta na sua DRE. Mas hoje a gente está pensando aqui em falar em markup. Eu acho que agora eu expliquei mais ou menos como é que funciona e o que é o markup. No e-commerce, eu volto para o ponto anterior, é muito importante a gente entender o markup, uma coisa que anda coladinho com ele é o quê? É o ROI ou o ROAS. Eu gosto de falar de ROAS e não de ROI, porque o ROI, cara, a gente teria que avaliar ele, para quem está começando, a gente teria que avaliar ele, para todos, mas para quem está começando é mais importante, a gente teria que avaliar junto com o investimento, o pagamento da agência, o valor da agência, o valor dos meus profissionais internos, todo o valor de gasto que eu tive com marketing tem que ser colocado ali dentro para avaliar o ROI. E o ROAS não, porque o ROAS é só análise do quê? Do investido em marketing do Google e Facebook, ou qualquer outra ferramenta que eu vou trabalhar hoje, TikTok, agora pode até o Pinterest também, e o retorno que ela me deu, o faturamento. Então é mais fácil de eu medir, principalmente nesse momento, e depois, mais para frente, a hora que eu tiver mais conhecimento, a gente pode falar e tratar sobre o ROI. Então hoje nós vamos falar sobre esses dois caras, mas principalmente a base do assunto é markup, mas os dois andam colados. É muito importante, cara, a gente entender que no markup ele está atrelado ao ticket médio também. Então, por exemplo, a média hoje de um valor de gasto por venda no e-commerce no Brasil é em torno de 15 a 20 reais, tá? Então, se eu vendi um produto, eu gastei para vender um produto 15 reais, cara, e eu tenho um valor que eu venda 60 reais e um produto a 60 reais, cara, o meu markup vai dar PT ali, o meu investimento em marketing vai dar PT, tudo vai dar PT. Eu teria que ter um markup muito alto para ter resultado em cima disso. Então eu sempre tenho que ter um ticket médio nivelado. Eu vou vender em kit. Eu vou vender 3 peças de 60 reais, não vai mais ser uma por 60 reais, vão ser 3 por 140. E aí eu elevo meu ticket médio, meu marketing fica mais acessível. Meu markup na peça de 60 reais, por exemplo, era um markup 2.5, mas eu vou vender 3, portanto. E aí o meu markup não vai mais ser 2.5, meu markup lá vai ser 2.1, 2.2, 2.0, 1.8, não sei. Por quê? Porque eu vou baixar o preço para o cara levar mais quantidades. Aí eu faço o mesmo cara que quer comprar um, comprar mais, comprar 3, e isso faz com que minha venda fique mais em conta, porque antes eu gastei 15 reais para vender 60 reais, agora eu gastei 15 reais para vender 150 reais. O meu investimento em marketing foi para quanto? O meu investimento em marketing foi para 10%. Então o meu markup, eu às vezes perdi um pouco no markup, mas ganhei no marketing. Então esse casamento precisa existir. Se eu tenho, por exemplo, uma venda de 500 reais, um ticket médio de 500 reais, e eu tiver um custo de venda de 25 reais por aquele produto, naturalmente o meu ROAS vai ser muito alto. Porque, cara, eu gastei muito pouco para fazer uma venda. Então, às vezes, o meu markup nem precisa ser tão alto, porque eu gastei pouco em marketing.
Então os dois sempre vão andar juntos. Se eu chego numa situação em que eu tenho um markup alto, um ticket médio alto e uma venda barata, cara, aí eu tô no ecossistema perfeito, mas o mundo geralmente do e-commerce não é assim. Geralmente eu tenho um markup menor. Eu costumo dizer até o seguinte, quando a gente vai trabalhar com anúncio patrocinado e a gente está começando no universo de e-commerce, a gente tem que ver nossas campanhas de anúncio patrocinado como um tabloide de supermercado. Não pela quantidade de produtos que a gente vai colocar no tabloide, não, mas pelo preço. Tu nunca vai ver um supermercado fazer um tabloide com preço de leite a R$5 o litro. Não, ele vai fazer o mais barato possível, ele vai trabalhar no zero naquele produto, com markup sem lucro nenhum. Por quê? Porque ele quer trazer as pessoas pro supermercado e depois dentro do supermercado elas vão comprar outros itens. Essa estratégia funciona muito bem no e-commerce também. Então você faz com que a gente coloque um preço agressivo nas campanhas, principalmente no momento que você está começando e não tem nada para oferecer além de preço, porque ninguém conhece nada sobre a tua marca, então não tem experiência nenhuma da marca para oferecer ainda para o cliente. Você entrega preço. Depois, aí você baixa o teu markup. Depois, com o passar do tempo, você vai ganhando robustez, você vai ganhando clientes, você vai ganhando expressividade dentro do universo do e-commerce. Aí você vai lançando produtos novos e esses lançamentos novos você vai colocando uns preços mais altos, com menos descontos e vai aumentando o markup, porque daí você já tem um outro universo onde você está oferecendo algo a mais para esse cliente que já te conhece, porque ele já tem uma experiência boa com você do que apenas preço. Mas no começo, meu querido, você só tem geralmente isso para oferecer para o cliente. Então ofereça uma boa estratégia de preço e aí você vai contabilizando seu markup na ponta do lápis para você não ter prejuízo. E você vai nivelando o markup com o ROAS. Isso é um processo muito importante do e-commerce. Você entender bem como funciona o teu markup. Hoje a gente trabalha, geralmente com as operações que a gente opera, a gente trabalha com BI. Se você ainda não conhece o Foco BI, a gente vai apresentar ali um link aqui embaixo, é uma ferramenta onde a gente comercializa. Hoje, por enquanto, não sei em que momento você está vendo o vídeo, mas no momento que o vídeo está sendo gravado, a gente opera com a Tray, mas a gente já deve estar abrindo isso futuramente com outras estruturas também. Então o que acontece? O Foco BI, cara, ela é uma ferramenta que ela oferece para ti analisar as tuas vendas do mês e tu entender quais são os produtos que tu mais vendeu por categoria e produto unitário que tu mais vendeu. E aí ali dentro vai dizer, ó, o produto que tu mais vendeu foi esse e o markup dele é 1.8 e o segundo lugar que tu mais vendeu foi esse e o markup dele é 2 ponto alguma coisa. Ali é importante você se atentar a uma informação. Não coloque um markup padrão para todos. Não faça isso. Coloque alguns produtos do teu site com markup um pouco maior e trabalhe com markup menor só nas campanhas mesmo. E às vezes nem todas. Porque daí você consegue equilibrar e fazer um markup médio e não sai tão doloroso isso no final na tua DRE. Isso é importante vocês entenderem, sabe? Essas métricas são importantes vocês entenderem. O tráfego do teu site, porque uma campanha precisa ter tráfego. Não adianta você analisar os teus números sem tráfego. Hoje você tem que entender que a taxa de conversão nacional é 1%, então de cada 100, um vão comprar. Nesse caso, se tu tiver menos de 100 pessoas na loja, tiver 80, cara, não tem nem como fazer uma venda. Então você precisa pelo menos ter campanhas de tráfego para ter mais de 100 pessoas. Então se você quer ter 3 vendas, se você tiver uma taxa de conversão de 1%, você precisa ter 300 pessoas. Então você tem que trabalhar para ter uma taxa de conversão melhor do que essa. E como é que é uma estratégia de fazer isso? Baixar o markup. Você baixa o markup, tem um preço mais atraente e as pessoas compram mais fáceis da tua loja e você leva talvez esse 1% para 2%. Cara, daí você já está falando de uma venda a cada 50 visitas. A cada 100 visitas você faz 2 vendas. E aí você consegue estar equilibrando melhor a tua operação. Aí com aquelas 300 você não vai fazer 3 vendas, você vai fazer 6 vendas. Essas análises são importantes você fazer no mercado de e-commerce. Você tem que entender também que no mercado de e-commerce, quando você tem pouco tráfego, qualquer venda muda muito o histórico. Você tem lá 3, 6, 4, 5 vendas por dia. Então, se uma delas tiver um ticket médio um pouco maior, ela já vai trazer um faturamento muito mais alto. Por quê? Porque o nível de venda ainda é pequeno. Então, isso também tem que ser uma análise a ser feita. Mas é importante você só entender o contexto do markup, com todas as informações que eu estou falando para ti, porque essas são as estratégias, as análises que você vai fazer diariamente, analisando o teu markup. Então, se você tem um markup fixo, cara, já tu não tem muito o que fazer. Se você tem um markup alto para as campanhas já de cara, assim, pode ser por isso que elas não estão performando. Então tem um universo de coisas a ser analisadas no e-commerce e o markup com certeza é uma delas. Anderson, estou esquecendo alguma coisa ou não? Então assim, ó, galera, a gente vai colocando sempre mais coisas para vocês em relação a markup. Isso que eu estou falando aqui é um pequeno resumo, mas a gente sabe que para quem está começando, às vezes é bem complicado de entender. Então é o suficiente para vocês hoje já
ter uma boa análise. E como eu falei, geralmente eu falo nos meus vídeos, se você não entendeu nada, entendeu grego, cara, você tem realmente um problema, porque possivelmente vai ser por isso que você não está performando no teu e-commerce. Se você entendeu um pouco, cara, já quer dizer que tem mais chance do seu e-commerce performar. Se você entendeu muito e você já acha que eu estou falando aqui é beabá, cara, então você está bem no caminho certo. A chance de você performar no seu e-commerce é muito grande. Então entenda, cara, não é uma plataforma que vai definir o seu sucesso no e-commerce, não é um frete que vai definir, não é um gateway de pagamento, não é uma agência, é todas elas e você operando bem e gerindo bem esse negócio. Aí você vai ter sucesso, porque mesmo que você gere bem, como é que você vai gerir bem o e-commerce se você não tem frete? Como é que você vai gerir bem o e-commerce se você não tem uma boa plataforma? Aí não tem nem como você gerir bem essa operação. Então você bate esse checklist aí, e uma vez que você tem esse checklist feito, a sua análise vai ser junto com a agência, negociar, estudar markup e ROAS, para você ter um sucesso melhor nas campanhas e performar e vender cada vez mais. Beleza, galera? Não esqueçam de se inscrever no canal, do sino e fazer todas essas coisas aí que você já sabe melhor do que eu. E, por favor, acompanhem nossas redes sociais e conheçam o nosso link do nosso BI. Ele é fantástico, é uma ferramenta que vai ajudar muito você por um preço muito, muito em conta mesmo.